Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista aqui no Jornal de Colombo. Eu sou Gabriel Souza, sou jornalista da casa, você já me conhece. E hoje o tema é habitação social, hoje o tema é direito à moradia. E eu estou aqui com o Leandro Boletti, Léo Boletti, né, Léo? Léo Boletti. Que é líder comunitário e coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, aqui em Colombo. Léo, muito obrigado por estar aqui nos nossos estúdios. Já falo em meu nome, em nome de toda a equipe do jornal. Queria saber como é que você está, se está tudo certo, está tudo tranquilo. Tudo bem, tudo bem. Obrigado pelo convite. Quero primeiramente agradecer ao Jornal de Colombo, né, pelo convite para a gente estar falando aí de uma pauta tão importante para o nosso município, né? Com certeza. É um direito constitucional, né, que a gente vai abordar aqui, e assim, e aí eu já entro, antes da gente chegar nisso de fato, eu faço a primeira pergunta, né, para as pessoas conhecerem um pouco mais sobre o Léo. Você é um líder comunitário que atua há muito tempo aqui na nossa cidade, e eu queria que você falasse como que foi o seu início, a sua trajetória, né? A gente estava conversando fora do ar aqui, que é uma coisa que veio de família, uma situação de família, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Exatamente. Começou com o meu pai e a minha mãe, né? Quando a nossa casa ela queimou, né? Eles residiam em outro país, no Paraguai. E daí então eles vieram para Curitiba, né? Minha mãe de 6 filhos, né? Eu ainda na barriga, meus irmãos ainda pequenos. Isso foi quando? Isso foi em 1987, né? E aí a minha mãe ela chegou em Colombo, né? No município de Colombo. Ela morou de favor, né? E depois a gente morou na ocupação do Guaraituba, né? A gente morou ali. Naquele tempo as pessoas faziam casa de lona mesmo, né? Lona mesmo, na beira do rio do Guaraituba, que é o chamado Rio Palmital, né? E daí então a gente foi beneficiado por uma política habitacional. Foi então que o meu pai se tornou presidente da associação, formaram uma associação junto com os moradores, buscaram esse recurso do governo federal, né? Meu pai tem até foto em Brasília, e foram buscar, e os próprios moradores, a prefeitura cedia, né? O governo federal cedia esses materiais, né? Viabilizava esses materiais, e os moradores construíram com suas próprias mãos, né? O conjunto habitacional de Jardim na Terra, onde eu resido até hoje. Olha só, interessante. E assim, como você falou, né, desse processo que você teve lá no início da sua família e tudo mais, você também entrou, né, no movimento, hoje você faz parte do MTST. Como que foi a sua entrada na organização, né, que hoje atua em todo o Brasil? Minha mãe, ela, consequentemente, o meu pai deixando a associação, a minha mãe ela se tornou líder comunitária, né? Minha mãe tem uma história de liderança comunitária no bairro, né, de muitos anos. E eu acompanhei isso, né? Acompanhei a vida, vamos dizer assim, política, né? Acompanhei a política de Colombo, cresci nesse meio e fui ganhando, como que eu posso dizer, fui ganhando apreço por isso, né? Sempre gostei de estar no meio das festividades, quando tinha eventos políticos eu estava ali no meio, né? Então eu cresci nesse meio, né? E, consequentemente, eu vinha se tornar o presidente da Associação de Moradores do bairro Jardim na Terra, né? E, através de um processo que tramita desde o ano de 1991, as pessoas acabaram recebendo um termo de ciência da Prefeitura Municipal, mais precisamente da Secretaria de Habitação do município de Colombo. Foi aí, então, que eu entrei no páreo, né? Recebi a visita do defensor público, o Dr. João Vitor, que chegou até mim e disse, vão precisar de você, essas famílias, porque existe um processo que tramita desde o ano de 1991, existe um requerente, né, que está requerendo a sua área, uma área de 14.344 metros quadrados, né, onde hoje aproximadamente 250 famílias ocupam essa área, desde o ano de 1991. Certo. Até antes eles já ocupavam. E aí então comecei a fazer a luta, né? E nesse meio tempo, o pessoal do MTST acabou entrando junto com a gente no páreo. Foi aí então que eu conheci o MTST de perto, a fundo. E comecei a fazer a luta junto com eles, a conhecer, né, a Mariana, que é a nossa coordenadora
regional. Isso lá na década de 90, final da década de 90? Não, agora, depois. Ah, já tá. Agora em 2023 já. Entendi. Entendeu? Daí que eu fiquei o ano todo, passei o ano todo com eles fazendo a luta até eu se tornar um militante, um integrante do movimento social. Então eu passei a conhecer o movimento, entender o movimento, conhecer a luta, vivenciando isso para eu militar e para eu me tornar um integrante do MTST. E hoje você está no MTST e atua com quantas famílias aqui em Colombo? Quantas famílias a organização atende na cidade? Olha, nós estamos no Jardim Ana Terra, com aproximadamente 250 famílias, né, nessa medida que eu te passei aí, de 14.344 metros quadrados. Nós atuamos no Vila Esperança, onde são 28 famílias. Vila Esperança Tuba, né? Vila Esperança Esperança e Liberdade, né? Uns chamam de Esperança, outros chamam de Liberdade. Né? Daí atuamos no Parque dos Lagos, né? Agora, né? Que tem 2 processos distintos. O pessoal que estão na parte onde é a creche e o pessoal da parte de baixo, que já é mais antigo o processo. Estamos também no São Dimas, né? Atuando no São Dimas. Atuamos também com o pessoal ali no César Augusto, referente à rodovia ali, como eu já te disse. Tem um pessoal também que a gente está atuando com eles, em conversa com eles, ali no Olaria, que também é a área da Copel, né? Existe ali uma área da Copel que possivelmente essas famílias precisam ser relocadas, tem uma área ali que vai precisar as famílias ser tiradas e precisa ter uma política habitacional no município de Colombo de relocação dessas famílias. Então essas são as áreas onde a gente tem atuado, São Dimas, Esperança ou Liberdade, né? Sim. Ana Terra, Parque dos Lagos, César Augusto. Essas são as áreas onde a gente tem atuado no município de Colombo. É uma pergunta que pode até parecer meio tola, né? Porque a principal reivindicação dessas famílias é a questão do direito à moradia, mas além disso, existe algo que elas, né, essas pessoas que vivem nessas situações, precisam de apoio, de necessidade? Como é que funciona nesse sentido por parte delas, dessa vivência diária em busca de um teto? Na verdade, o princípio básico, vamos dizer assim, né? O direito básico, melhor dizendo, é a moradia, né? Serve como se, hoje eu ouvi uma palavra da nossa coordenadora, serve como se fosse um guarda-chuva, né? Para que outros direitos também sejam alcançados por essas famílias, né? Como saneamento básico. Então, tem falta de saneamento básico, né? Tem pessoas, por exemplo, que não têm água encanada na sua casa, né? Que é o caso de uma das famílias que também residem em área de ocupação, que é do Jardim Arapongas, né? Que esteve entrando em contato conosco. Então tem várias políticas e várias coisas que não chegam até essas famílias, sabe? Devido a esse princípio básico, esse direito básico da questão da moradia, né? E a legislação, ela diz que o saneamento, a água, não precisa uma área ser regularizada para que essa pessoa tenha direito a esse direito que é básico, né? Que é uma questão humanitária, né? E muitas áreas não têm, né? Hoje a Copel, ela não instala um relógio de água aonde uma pessoa não paga IPTU, uma pessoa ou seja, uma área de ocupação que não foi feita uma regularização fundiária, né? Então são direitos básicos que as famílias não têm acesso, infelizmente, hoje no município de Colombo. E qual que é a sua avaliação, nesse sentido até de política pública para a regularização fundiária dessas famílias, desses terrenos? Como que você avalia a gestão de Colombo, a Prefeitura de Colombo, as gestões anteriores também? Queria que você fizesse esse panorama, né? Porque como você está aí na luta há muito tempo, eu acho que você tem um embasamento muito bom para falar a respeito disso. Eu vejo que é um problema crônico. Eu não falo nem que é um problema de gestão anterior, nem de gestão de agora, mas eu vejo que é um problema crônico. Eu tenho um pensamento comigo, sabe? Que quando você aponta um erro, você precisa dar uma solução. E eu acho que é isso que o movimento tenta fazer. A gente quer construir pontes, a gente quer construir parcerias. A gente tem buscado esse auxílio do governo federal através da Secretaria Nacional de Periferias,
para pessoas que moram em área de risco, que tem uma política de relocação dessas famílias, porque tudo isso envolve verba, tudo isso envolve dinheiro, tudo isso tem que ter um planejamento, é um projeto socioambiental, né, que precisa ser feito, e talvez o município não tenha, né, como eu participei da 7ª Conferência Municipal e agora a gente participou da 7ª Conferência Estadual também, inclusive das cidades, inclusive a gente ganhou uma vaga na nacional, né, a gente vai poder talvez trazer, né, políticas habitacionais para o município de Colombo, né? Então isso é muito bom. Então é nesse sentido que eu quero falar, porque assim, é muito fácil a gente chegar aqui e falar mal do atual prefeito, da prefeita anterior, entendeu? Eu prefiro olhar para frente, eu prefiro chegar no poder público, na Secretaria de Habitação, no prefeito, no atual prefeito, e dizer assim, nós estamos aqui para construir pontes, para achar soluções, né? Apontar o erro, mas tentar dar a solução para isso, né? Porque, de certa forma, a crítica, ela precisa ser construtiva, porque é um problema crônico que tem no município de Colombo que nunca foi solucionado. Tem diversas áreas de ocupação que precisam ser regularizadas, né? Então a gente tem que buscar esses recursos através do movimento social, a gente está tentando, sabe? A gente tem aí a secretária-geral da Presidência da República, que ela teve presente esses dias no Parque dos Lagos, né, há cerca de 1 mês e meio, 2 meses atrás, para ter esse olhar, né? Esse olhar social para as áreas que estão sofrendo com esses processos de reintegração ou até mesmo ordens de despejo. Tem áreas que já estão com ordem de despejo e nós estamos buscando, né, com o poder público, através da Comissão de Soluções Fundiárias, de conflitos fundiários, a gente está tentando fazer a mediação, né, entre essas famílias e o poder público, ou essas famílias e o suposto requerente, que pode ser uma propriedade privada que foi ocupada. Sim, e no fim das contas o poder público ele tem a responsabilidade de dar a moradia para essas pessoas, né? Com certeza. E aí eu faço essa pergunta nesse sentido dessas políticas públicas, essa abertura, como você falou, é uma situação delicada porque a gente não está só apontando o problema, a gente está buscando a solução, mas por parte da atual gestão, querendo ou não, a gente está em 2025, né? E eu falo nesse sentido, está tendo abertura para esse diálogo acontecer? Como que você tem avaliado isso? E se você puder até dar um exemplo de uma política pública que pode ser feita para que essas pessoas tenham o direito à moradia garantido. Hoje, a atual gestão hoje, eu acho que tem começado a se atentar para isso. Certo. Depois de todos essas manifestações, né, inclusive a gente fizemos manifestações, eu falei para você, né, nos bastidores, que a gente fez uma manifestação, né, quando se iniciou o processo no Jardim na Terra. Eu acho que hoje o poder público, a Secretaria de Habitação, tem abrido diálogo com a gente, sabe? Entendeu que existe uma necessidade, porque não existe saída sozinho. Se não houver ações conjuntas, não tem como a gente solucionar esse problema, entendeu? Mas assim, exemplo de governo que atuou em prol, governo estadual, eu posso dizer que o governo do ex-governador Roberto Requião. Roberto Requião, quando as famílias foram ser despejadas do Zumbi, que hoje se chama Mauá, o Roberto Requião não permitiu que aquelas famílias fossem despejadas, e ele simplesmente fez uma parceria com a Coapar, com a atual gestão da época, uma parceria com a Coapar, e fez uma política habitacional. Hoje o Mauá é referência, né? As pessoas tiveram sua moradia, o direito à moradia digna, né? E as pessoas puderam descansar sua cabeça no travesseiro, né? Trabalhar, ter dignidade, ter acesso à água, ter acesso à luz, né? E ter acesso àquilo que é o direito fundamental e constitucional de todo cidadão. O Luizão também, né? O Luizão aqui em Pinhais, o prefeito de Pinhais, também é um exemplo para outras gestões, né? O Luizão, ele fez uma política habitacional regularizando várias áreas, diversas áreas, e trouxe política habitacional para o município de Pinhais, que serve de exemplo hoje para diversos municípios do estado do Paraná. Maravilha! Assim, você tocou em alguns
pontos aqui que vão abrir alguns caminhos, né? Você falou, por exemplo, das manifestações, eu tenho uma pergunta sobre isso. Você também falou dessas políticas públicas, eu também tenho uma pergunta sobre isso. Mas eu vou caminhar pela terceira via, vamos falar assim, né, desse processo como um todo, que é aí em relação às comunidades, né? Você citou o Parque dos Lagos, por exemplo. E aí, recentemente, a gente teve uma situação envolvendo o deputado Renato Freitas, que esteve na comunidade Parque dos Lagos, fez algumas denúncias a respeito dessa situação. Até pelo tema estar em alta, eu queria que você contextualizasse para as pessoas que vão estar nos vendo em que pé está a situação daquelas famílias, né? E até para a gente entender melhor, né, essa política pública que está sendo feita junto àquelas famílias do município, né? A gente sabe que o terreno ali, no caso, tem a ver com a Prefeitura de Colombo. Isso. Então, eu queria que você detalhasse, se possível, para nós e para quem está nos assistindo todo esse processo. Inclusive, o Parque dos Lagos, tem uma parte do Parque dos Lagos que não é onde é uma ocupação mais nova, que cerca de 3 a 5 anos o pessoal que reside em volta da creche, né? O pessoal da parte de baixo, nós chamamos assim, já teve reintegração, já houve reintegração. Inclusive, as famílias enfrentaram a polícia na época, né, para que as famílias não fossem despejadas. Já houve reintegração, né? E na época foi acordado, né, há cerca de 12 anos atrás, foi acordado, né, que as pessoas que residiam em área de risco iriam ser relocadas, né? Porque isso está previsto na lei, que famílias que residem em área de risco, elas precisam ser relocadas da área de risco, né? E o pessoal da parte de baixo já tem ordem de despejo. Que é no caso da Manancial, né? Da Manancial, já tem ordem de despejo, né? E já é uma ocupação mais consolidada, e é uma ocupação mais antiga e é uma ocupação que tem um maior número de famílias, né? O pessoal da parte de cima, que a gente chama assim, já é um processo mais recente, né? Então assim, tá tramitando, mas já é um processo mais recente, não tem ordem de despejo nem nada, entendeu? A prefeitura já colocou placas, a área está congelada, né? As famílias não podem mais construir, ninguém pode mais ocupar, mas isso tudo dentro dos termos legais, né? E a gente, através do movimento, a gente tem organizado as famílias, né? Em conformidade com as famílias, porque é assim que o movimento trabalha, democraticamente e respeitosamente, trabalha com as famílias para que a gente possa se organizar e respeitar o processo, porque é necessário respeitar o processo. Se não respeitarmos o processo, isso pode virar contra as famílias, né? Então a gente, como eu sempre te falo, a gente está buscando soluções, né? A gente quer sentar na mesa e a gente quer achar solução para o problema, para esse problema crônico que existe, né? E assim, Léo, eu cito o Parque dos Lagos porque, querendo ou não, talvez tenha sido a situação mais recente que acabou aparecendo na mídia como um todo, né? Mas tem vários outros casos, como você mencionou, que estão aí já em processo de reintegração ou algo do semelhante. Eu não vou entrar em cada um deles, porque senão a gente poderia se estender demais aqui. Mas eu vou fazer uma pergunta diferente para você, porque a gente sempre fala dessas famílias e do que elas vivem, né? Dessa realidade de não ter um local fixo para poder botar, como você usou esse termo, né? Essa frase que eu achei bem interessante, colocar a cabeça no travesseiro e poder dormir tranquilamente. E para quem não vive essa realidade, porque a gente está dialogando aqui no Jornal de Colombo com vários públicos, né? Então é uma função nossa. Eu queria que você explicasse também para quem não vive isso, né? Como que o que leva uma pessoa a ocupar um espaço? Porque pra gente, que eu particularmente não vivo, eu tenho a minha casa, eu tenho a minha tranquilidade, o meu lar, mas muita gente faz julgamento, né, usando termos até absurdos, na minha opinião, isso eu posso falar tranquilamente, em relação ao que leva uma pessoa a buscar um lugar para viver, a ter um teto. Então eu queria que você explicasse o porquê que isso acontece para quem não entende. Já fugindo um pouco desses processos individualizados, né, como eu estava falando. Então, o que leva uma pessoa a fazer esse tipo de situação, Léo? Sei que pode parecer uma pergunta meio besta, mas meio óbvia talvez, mas queria que você falasse sobre isso. Muito oportuna essa pergunta sua. Veja, as pessoas têm em mente que um sem-teto é somente aquele que mora na beira da rua.
debaixo de uma marquise ou de uma ponte. Mas um sem-teto é considerado aquele que mora de aluguel. Um sem-teto é considerado aquele que mora de favor. Esse é considerado um sem-teto. Em diálogo, em conversa com as famílias, diversas famílias dizem: eu estou aqui porque eu não aguentava mais pagar aluguel. Porque eu tenho os meus filhos para sustentar, eu tenho a minha família e a renda não dá, a renda não cabe, né? Então muitas famílias, elas veem essa saída, né, de estar ocupando algum lugar para ela residir, para ela morar. Mas aí aí as pessoas perguntam assim: ah, mas isso é invasão, isso é invasor. A legislação, o artigo 6º diz que uma terra que não está cumprindo a sua função social, ela está violando o Estatuto das Cidades. Isso não sou eu, Léo, que estou falando. Isso é a Constituição que diz. E isso é responsabilidade do poder público e do Estado buscar políticas habitacionais para que essas famílias que têm uma renda baixa, nós dizemos assim, recebem um salário mínimo, essas famílias sejam alcançadas por políticas habitacionais. Então, a gente generalizar e julgar e dizer que as pessoas que estão lá são invasores, né, muitas vezes usam de palavra de baixo calão, isso de certa forma é ignorância. Ignorância no sentido de falta de conhecimento mesmo das pessoas, eu falo. É como eu disse, eu demorei 1 ano para entrar dentro do movimento e entender e compreender. Não é sobre invadir propriedade particular, propriedade privada. É sobre um direito. É um direito de morar, é um direito de existir. É um direito de poder trabalhar, é um direito de poder ter aonde você recostar a sua cabeça, né? Então as pessoas, elas têm essa ideia, né, de que as pessoas invadem porque as pessoas são vagabundos, porque as pessoas são, né, enfim, tantas outras coisas que você mesmo já citou aí que se viu nos comentários da outra postagem. Então eu entendo que é um direito constitucional das pessoas. E muitas vezes as pessoas não têm saída, assim como a minha família não teve saída quando queimou a nossa casa. E a minha mãe era mãe de 6 filhos. Ela não tinha saída. Se não fosse essa política habitacional, eu não sei o que poderia ter acontecido. Mas a gente também já ocupou uma área. Então assim, os meus irmãos, que são mais velhos que eu, o meu pai não era um vagabundo. O meu pai era um homem que ele trabalhava o dia inteiro e às vezes ele chegava em casa, minha mãe falava: pode dormir porque o que tinha para comer as crianças já comeram. Então a gente não pode generalizar, a gente não pode julgar uma coisa sem antes a gente entender e compreender uma situação. Então eu tenho isso na vivência e faço da minha vida hoje uma profissão de fé na luta por justiça social e moradia digna no município de Colombo. E é uma questão de empatia, né, que a sociedade talvez precisa desenvolver, né, para entender essa realidade que, pô, a gente está ali tranquilo, eu tô tranquilo, a pessoa que vai estar vendo esse vídeo também tranquilo, ali tem um lugar para ficar, um lugar para tomar um banho quente, um lugar para poder se alimentar, um lugar para dormir, para nos poder se proteger da chuva de uma situação ambiental, né? É uma questão de empatia. E aí também indo nessa linha de entender ações, né, e que levam as pessoas a tomar essas atitudes. Você comentou sobre uma manifestação que aconteceu lá no César Augusto ano passado. Sim. Que também está passando por esse processo, visto que está tendo a duplicação ali da rodovia, do contorno norte. Sim. Enfim, a gente até acompanhou, né, a situação, os desdobramentos na época. E eu queria que você falasse sobre isso também, o que leva as pessoas que vivem nesses locais a protestarem dessa forma um pouco mais veemente, talvez. Porque, como você mesmo disse, né, o objetivo do movimento é organizar e fazer essa articulação política em busca do direito à moradia. Mas aí tem momentos que, por exemplo, as pessoas vão e protestam. O que leva a esse ato? Eu acredito que o desespero. Ou o medo, ele te encoraja, ou ele te acovarda. E eu acho que o MTST é um movimento que ele traz esse encorajamento de que as pessoas têm o direito à moradia. E quando o poder público é omisso, quando o Estado é omisso, quando o governo é omisso quanto a isso, aí então esse é um direito também constitucional de se manifestar.
mas se manifestar de forma ordeira, né? Porque você se manifestar quebrando coisas, invadindo coisas, ou seja, prédio público, fazendo manifestação de forma desordeira, quebrando patrimônio público, a gente não concorda com isso, né? A nossa forma de se manifestar é diferente. Nós se manifestamos cobrando ou protestamos, né? Porque as pessoas elas confundem manifestação com protesto, né? O protesto ele é feito quando se há uma injustiça, por exemplo, o poder público ou o Estado vai lá e começa a quebrar a casa das pessoas, né? Então está se fazendo uma injustiça, né? E aí então a gente vai e protesta contra isso. Manifestação é como o pessoal fez agora esses dias na área da Copel de Almirante Tamandaré, né? Que foram e se manifestaram na frente da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, referente a 170 famílias que iriam perder suas casas. E deu resultado positivo, né? Foi chamado o prefeito, foi chamado os órgãos competentes para que achassem uma solução, uma saída para aquilo ali, entende? Perfeito. E aqui em Colombo, eu falei que não ia entrar, né, nessa situação específica de cada caso, mas eu pergunto se há alguma comunidade que sofre ou que pode sofrer algum despejo iminente, tá? Em processo, em vias de fato. Você mencionou que existem alguns casos que já está em andamento esse processo. Existe alguma comunidade aqui em Colombo que está correndo esse tipo de risco? O Jardim na Terra, que é o meu bairro. O Jardim na Terra, ele está com ordem de despejo. Nós tivemos que buscar um acordo com o requerente, inclusive a gente está nesse acordo, acordando com o requerente para que as famílias paguem um valor que seja acessível às famílias e a partir daí então se faça uma regularização fundiária. Inclusive amanhã vamos ter uma reunião, né, com uma empresa que vai fazer a regularização fundiária da área. E o Parque dos Lagos também tem ordem de despejo, o pessoal da parte de baixo, né? Recentemente até a Prefeitura de Colombo emitiu um vídeo nas redes sociais, eu acho que é até importante ressaltar, sobre possíveis golpes que estejam acontecendo, caso essas famílias estejam pagando, até fazer um alerta, né? Não sei como é que funciona ali no dia a dia, mas elas, até para explicar para quem não conhece, né? Elas têm que regularizar a situação, pagar uma taxa junto à Prefeitura, ou no caso ao dono da propriedade, para que isso não aconteça. É isso, né, Léo? É mais ou menos assim, existe um processo, né? Se é a área da prefeitura, tem que haver vontade política da prefeitura de fazer um reurb, porque isso é responsabilidade da prefeitura, né? As questões técnicas e a responsabilidade administrativa deve ser feito pela prefeitura. Isso é prerrogativa da Prefeitura Municipal de Colombo, do Poder Público, de fazer a regularização fundiária, né? E ao mesmo tempo existe aqueles processos que são em áreas privadas, né, particular, né? Aí precisa ser solucionado, né, com esse requerente, se vai pagar, de que forma vai pagar, para aí então fazer a regularização fundiária. Então a regularização fundiária é uma coisa, né? A questão do pagamento para um suposto proprietário é outra, né? E de que forma isso pode ser feito? Via uma empresa que faz a regularização fundiária, como a gente já conhece algumas, né? Ou até mesmo a prefeitura também pode estar fazendo, né, a regularização fundiária. Maravilha. Já caminhando para o final da entrevista, Léo, acho que foi um bate-papo muito interessante aproveitamos bem vários temas, passamos por várias situações. É lógico que a gente poderia aprofundar cada caso, né, mas isso levaria bastante tempo. Mas eu estou percebendo que você está com uma cartilha de princípios, né? Me chamou a atenção que você está com essa... Explica pra gente o que isso significa, quais são esses princípios que estão nessa cartilha? Esses aqui são os princípios, assim, de forma bem didática, né, desenhada, né, quem somos, né, como nós fazemos a luta, como nós organizamos as comunidades, né, quais são os princípios básicos do movimento social, né, a luta por moradia, foi fundado no ano de 1997, vendo a necessidade, né, das famílias do estado de São Paulo de se organizar, né, para fazer a luta, porque eles ocupavam uma área, eles eram despejados, ocupavam outra área, eles eram despejados, e assim ia, né? Então, eles precisavam, de alguma forma, se organizar, né? E foi aí, então, que surgiu a ideia de se organizar e criar o movimento dos trabalhadores sem teto. As pessoas confundem
o MTST com o MST. Sim. Né? O MST ele atua na área rural e o MTST ele atua em área urbana. Né? Essa é a diferença. Eu pergunto isso porque eu queria que você falasse agora só, até para final da entrevista, né? Como que as pessoas podem acompanhar mais sobre o MTST aqui em Colombo, acompanhar mais, entender mais como funciona o trabalho do grupo, né, aqui no Paraná como um todo, que você divulgasse os canais, redes de comunicação, enfim, e até mesmo para como que as pessoas podem apoiar. A gente sempre fala isso, né? Porque o apoio, no fim das contas, ajuda a que essas famílias conquistem o direito à moradia. Então, fique à vontade. E também se quiser acrescentar algo que eu não perguntei que você acha importante, eu faço essa pergunta para todo mundo que eu entrevisto. Então, para acompanhar o MTST, é só nos seguir, né, no Instagram, MTST Paraná, você digita lá, já vai aparecer, né? Ou através até mesmo das nossas redes sociais, porque a minha rede social está servindo basicamente praticamente para militar, né? Pode nos seguir lá, Léo Santos Boletti, através do Facebook, através do Instagram. Pode estar nos procurando, né? Pode deixar o WhatsApp? Pode, fica à vontade. Pode deixar, 41, né? 99710-8302. Entre em contato conosco. Aonde estiver uma área que está sofrendo litígio, processo, onde estiver uma área que precisa fazer regularização, que precisa fazer a luta, nós estaremos lá junto com a comunidade. Detalhe, o MTST é um movimento popular, um movimento social sem fins lucrativos. Nós concedemos amparo jurídico às famílias sem cobrar nada. Não cobramos nada das famílias. Jamais cobramos nada, sabe? E além do amparo jurídico, nós também trazemos outros tipos de trabalho, assim como a cozinha comunitária, né? A horta comunitária, a cozinha solidária, aliás, né? Cursos, né? Pré-vestibular e tantas outras atividades, né? O MTST ele traz para dentro das comunidades, além do amparo jurídico e essa questão da luta por moradia digna e justiça social. Maravilha, quer acrescentar algo que eu não perguntei, que você acha importante? Foi tudo falado, foi tudo dito? Acho que foi tudo falado, cara. Maravilha, foi bem tranquilo. Maravilha. Foi então, muito boa. Léo, muito obrigado então pela sua presença aqui, reforço mais uma vez, agradeço em meu nome também do Jornal de Colombo. Obrigado pela oportunidade, para que a nossa luta aí ganhe visibilidade, né? E que a gente possa aí, se Deus quiser, estar chegando aí num objetivo bom, né, para as famílias, que as famílias possam, não serem despejadas das suas casas, mas que as famílias possam ser alcançadas por essas políticas habitacionais, que elas possam, de fato, poder ir trabalhar, encostar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, que esse é o direito de todo cidadão. Maravilha. Esse é Léo Boletti, eu sou Gabriel Souza e fico por aqui. Agradeço a você que nos acompanhou até o final desse vídeo. E é isso, até a próxima, pessoal. Muito obrigado.